E por último aqui, que eu aprendo com esse texto, né? É que ele fala, né? Corrompendo a vossa mente, eu receio que a serpente com a sua astúcia corrompa a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Veja qual é que a gente se aparte da simplicidade e da pureza de Cristo. O Evangelho é simples, é puro. Pureza porque quando ele fala nada misturado, nada adicionado, nada que vem a ajudar aquilo que só Deus pode fazer. O Evangelho é totalmente eficiente, eficaz. A palavra é viva e eficaz. Simples. Perdemos a riqueza da simplicidade. Se a gente ficava olhando o catolicismo romano com aquelas igrejas faraônicas, tudo banhado em ouro, aquela coisa, aquela riqueza, buscando toda uma série de tradições e criando uma série de coisas. Hoje nós vemos na igreja evangélica também a mesma coisa. A igreja tem que estar cheia de bancos confortáveis, um monte de data show, um monte de luz piscando, pinturas, um monte de cadeiras, um monte de formas, um monte de métodos, um monte de estratégias. Confiamos muito mais nas estratégias, nos métodos do que em Deus. Saímos da dependência de Deus e passamos a ser dependentes da estratégia. Começamos o ano pensando: que estratégia nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos mudar aqui, agora é assim, agora é assado. Cada vez que você ora tem uma novidade. E as pessoas suscetíveis aos modismos. Nada que você não possa ficar flexível a mudanças, a alternância, alguma coisa, não é você ficar ali pregado só no sistema, mas por que você é influenciado por tanta mudança e necessita de tanto? Por isso que as igrejas, as pessoas falam muito isso, né? As pessoas veem a nova sensação que define o cristão hoje, é a sensação de alívio da sua dor, dos seus problemas, das suas coisas, e não a sensação de ser iluminado. Né? A iluminação é a aplicação da verdade revelada de Deus em nosso coração, em nossa mente. Recebemos essa iluminação através de quê? Da ministração da palavra, da meditação, da oração e do esforço para viver a vida de acordo com o que a palavra diz. Por isso que uma das razões que a gente precisa mais é ter uma esperança mais iluminada, uma fé mais robusta, mais firme. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Temos que ter a mente de Cristo. Quando eu olho a simplicidade, a pureza que estão em Cristo, né? Eu volto lá atrás na Reforma, e quando eu olho aqueles 5 solas, como é que eu sei? Eu vivo o Evangelho simples e puro de Cristo. Eu poderia resumir pelos 5 solas da Reforma, que traduzindo, né, do latim para o português é somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a glória de Deus. Né? Então, somente Cristo, só Jesus Cristo. Não é homem, não é instituição, não é outra coisa, é Cristo. Se não está em Cristo, não serve. Eu só preciso
pôr a minha fé e os meus olhos em Cristo. Somente Cristo salva. Só Cristo salva. A igreja não salva, métodos não salvam. Só Cristo. Só Jesus Cristo. É só Ele que é digno de honra e glória, não homens, não ninguém. Se tiver outra coisa, não serve, porque eu estou aqui. É Cristo. Você tem Cristo? Não. É Jesus? Não. Só Jesus. Eu preciso de Jesus Cristo. Outra coisa, somente a fé. Só a fé justifica. Sou justificado pela fé. Esse foi o tema que desencadeou a justificação pela fé. Você não é salvo por homens, você não compra, você é salvo pela fé. E essa fé é dom de Deus. Só a minha fé. Agora, é claro que muitos podem dizer, basta eu crer em Cristo, acabou, eu não preciso ser santo, não preciso, faça o teste se você tem essa fé. A mesma fé que te justifica é a mesma fé que te santifica. Se você não tem caminhado em santificação com Deus, então você nunca teve essa fé. Só a fé justifica. Eu sou salvo pela fé. Outra coisa, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Não tem tradição, não tem homens, não tem ninguém, não tem igreja, só a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus, está escrito, está na palavra de Deus, é o que é verdade. Fora dela, nada. Somente a palavra de Deus. Se eu pregar alguma coisa que estiver fora da palavra de Deus, vocês tenham a capacidade de discernir e falar, pastor, está doido, isso eu não ouço. Tem que ser a palavra de Deus. Quando você ouve pessoas substituindo a palavra de Deus ou usando ela só como pano de fundo de suas metodologias, de seus autoconceitos, quando você vê pessoas querendo redefinir Bíblia, isso é uma heresia, isso é uma lástima. As pessoas estão tão intelectualizadas, não, nós temos que adaptar a Bíblia. Você não tem que adaptar a Bíblia a ninguém, é nós que temos que entrar nela, não é ela que tem que entrar em nós. Você não tem que conhecer a Bíblia para dominá-la, você tem que conhecer a Bíblia para ser dominado por ela. Ela é sua regra de fé e prática, é só ela. Diz aqui, é verdade, o que não diz aqui, é fora. Somente a graça, não é obras, é a graça de Deus que te salva, é a graça de Deus, né? Não é fazer alguma coisa, contribuir com alguma coisa, Deus me conhece, né? Eu sou bonzinho, né? Como o jovem rico, mestre, o que eu faço de bom para ter a vida eterna? Como se fazesse coisas boas te desse a vida eterna. Fazer coisas boas não te leva para o céu. Não é isso que te leva para o céu, é a graça de Deus. É ela que te salva. Não é as obras, não é fazer aquilo, porque o reino dos céus não é o salário dos servos, é a herança dos filhos. Então você não é um pagamento pelo que você faz, mesmo que seja o melhor possível, nas melhores das intenções, mas é a herança pelo direito que você tem de ser filho por crer
em Cristo Jesus. Aqueles que nele creram, foi-lhes dado o poder, a autoridade, de serem chamados filhos de Deus. E por último, somente a glória de Deus. Só a glória de Deus interessa, não é a glória dos homens, não é o reconhecimento dos homens, é a glória de Deus. O meu casamento, a minha vida, o meu trabalho, os meus sonhos, as minhas realizações, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu nasci, eu fui chamado, eu fui escolhido para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado em nós, através de tudo na nossa vida, seja na prosperidade, seja na carência, seja na saúde, seja na doença, seja em qualquer lugar, que Deus seja glorificado. Só a glória de Deus. Esse é o Evangelho simples. O Evangelho é isso. O Evangelho puro e simples é isso. Só Jesus Cristo, só as Escrituras, só a fé, só a graça e só a glória de Deus. Simples, resumidamente. Se você vive isso, você firmado nisso, você então entende, fortalecido pelo Espírito Santo, que você não vai ser enganado por falsas doutrinas. Aquele que tenta, com palavras bonitas, com discursos cheios de erudição, cheio de filosofia, cheio de qualquer coisa, tentando te enganar, te fazer você viver outro, ou cheio de coisas novas, novidades, modismos. É incrível como tem igreja suscetível aos modismos. De repente chega um pastor e diz que teve uma revelação, agora vai ser assim. E aí a igreja embarca na onda. Por quê? Porque fica tanto imbuído do pastor, ao invés da palavra que sai da boca de Deus, que o pastor fala, vira lei. E aí essas pessoas seguem. O que eu já vi de igreja sendo destruída por modismo, por revelações de pastor, que agora tem que fazer um culto assim, que agora tem que fazer um culto assado, que agora nós somos como isso. Aí ele interpreta um texto lá loucamente, que parece ser lindo, mas com a pingada do veneno, e as pessoas seguem. Assim como a gente muitas vezes acha natural ver certas coisas, acompanhar certas coisas no mundo, e quando a gente vê, a gente está iludido. É incrível como a gente vê pessoas que não progridem, pessoas que não crescem, pessoas que vão se definhando, se autodestruindo, se autossabotando. Por quê? Porque foram corrompidos na sua mente, porque não se fortaleceram na sua mente, porque tem uma mente enfraquecida, que é facilmente suscetível às emoções, é suscetível aos modismos sociais, às influências sociais. Nós vemos isso na tecnologia. Quantas pessoas seguem pessoas que você não devia convidar nem para sua casa, e você segue. A fulano está fazendo isso, eu vou fazer. Ciclano está fazendo assim, eu vou fazer. Aí eu sigo o que ela fala, o que ela faz, o que veste, o que faz, o que não veste. A gente precisa entender, a idolatria é isso. A gente olha para os ídolos como se eles fossem intocáveis e perfeitos. Aí o cantor canta bem, você vai olhar, o cara é um maior vagabundo, o cara bebe, o cara tudo, e você segue ele e fica atrás dele. Você tem que ir atrás e seguir quem te acrescenta, quem faz você crescer, quem desperta em você as melhores coisas, quem faz você se fortalecer por dentro e por fora, quem te incentiva de maneira saudável, quem te diz a verdade que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. É isso que você deve seguir. E não alguém que tem uma vida completamente desestruturada,
Mas ele se deu bem em determinada coisa e vira isso é mente fraca, é mente corrompida. São facilmente corrompidos pela internet, pelos programas, pelos modismos. Então, como eu comecei essa fala, corpo são, mente sã, corpo são, porque você vai fazer o exercício físico, desafiar, eu não estou bem, eu estou cheio de problemas, eu preciso exercitar, meu corpo precisa ser mais saudável. Aí essa mente, meu corpo, não tem jeito, não tem hora, não sei, isso já te sabota. Então, para quem ajuda a pessoa a ter um corpo bom, ela tem que trabalhar a mente da pessoa. Vai, mentaliza, seja determinada, tenha vontade, determinação, raça, seja um guerreiro para você conseguir. Mas hoje as pessoas não querem esforço. Se eu quero saber alguma coisa, eu vou lá no Google para pegar a definição em vez de pesquisar. Eu quero pronto. Eu quero uma máquina que me faça emagrecer. Algo que eu tomo e eu fico parecendo um príncipe e uma princesa. Como se isso fosse verdade. A propaganda do mundo é fazer você sempre estar insatisfeito. Toma Todd que você vai ter mais energia do mundo. Se você não tiver esse carro, você não vai ser feliz. Se você não usar essa roupa, você nunca foi um príncipe ou uma princesa. Se você não fizer isso, você vai ser infeliz. Ela vai vendendo para você uma insatisfação o tempo todo. Por isso que o marketing do mundo cresce para fora, o marketing de Deus cresce para dentro. Para dentro das suas estruturas. Enquanto o mundo propaga para você sempre ter uma necessidade, Cristo vem e diz assim: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Aquele que beber, porque eu sou verdadeiramente comida, eu sou verdadeiramente bebida. Ou seja, eu satisfaço a sua vida, você não tem mais necessidade. Fluirão rios de água viva, você não terá mais sede, porque eu sacio a sua sede. É a verdadeira prosperidade. Eu tiro as suas necessidades. O que você precisa está em mim. Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos fortalecer. Como é que eu fortaleço a minha mente? Ore. Ore mais. Medite mais na palavra de Deus. Alimente mais sua mente, seu coração com as coisas boas de Deus, com o evangelho simples. Ore para que o Espírito Santo te fortaleça. O Espírito Santo é pessoal, o Espírito Santo fortaleça a minha mente, faz com que eu tenha uma mente de um campeão, não uma mente obcecada pela vitória, mas uma mente determinada a não ser vencida pelo derrotismo. Há uma mente determinada a não se deixar ouvir por aquele que sabota a minha vida e quer me destruir. Há uma mente que ouve a voz de Deus. Há uma mente que me faz entender o valor que eu tenho. Jesus disse que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha a hipérbole, o exagero, para dizer quanto valor eu tenho. E a gente se sabota o tempo todo. Chega ao ponto de que quando alguma coisa boa acontece, o que a gente faz? Ao invés de dar continuidade àquilo, a gente sabota aquilo, porque a gente não sabe nem ser feliz. A gente sabota. Não, já vou cortar, porque vai que eu goste disso, eu costumo com isso, depois eu perco. Então é melhor eu não fazer. Ao invés de progredir. É isso que é a sutileza do diabo. Ele faz isso com a sua mente, ele faz isso com a igreja. Ele não pode destruir a igreja, ele não pode destruir a sua vida. Se você tem o Espírito Santo. Mas ele pode desviar, ele pode corromper a sua mente. Com a sutileza.
Ele não vem com o pacote pronto, bem feito, ele vem com a sutileza. E é essa sutileza que a gente tem que prestar atenção. Eu não estou prestando atenção de que são essas vozinhas, essas reaçãozinhas, essas respostas que eu estou dando para mim mesmo. São sutilezas de uma mente que está sendo corrompida. Você não pode dizer, a gente diz muito disso no aconselhamento, se você disser assim, hoje eu não vou pecar, eu não vou pecar, o que acontece? Você já pecou, porque você trouxe o pensamento pecar na sua mente, e você vai pecar, você já pecou. Então, uma mente sadia não é aquela que luta contra, é aquela que luta a favor daquilo que é bom para esse dia. Hoje eu vou buscar a mansidão, eu vou buscar que o Espírito Santo me fortaleça para ser manso, para ser determinado, para controlar o meu temperamento, para controlar as minhas palavras, para dizer palavras úteis e não fúteis, para pensar em coisas verdadeiras, para dar vazão a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que alimenta a mim e as pessoas que estão ao meu redor. É extremamente forte. O crente pega versículos e diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tudo é possível que quer. Aí quando ele enfrenta as dificuldades, ele não usa isso. O que me impede? O que me impede de alcançar coisas boas? O que me impede de viver os meus sonhos, de desafiar? Minha mente que está sendo corrompida. Nós protegemos. Uma vez eu preguei sobre família e falei, né, nós protegemos as nossas casas, protegemos os nossos filhos de todas as formas possíveis, protegemos, fazemos seguros de vida, protegemos aqui, mas não protegemos as nossas mentes, as nossas filhos. A única proteção que você pode dar para a mente é orar para que o Espírito Santo preencha aquela mente, preencha aquilo para que ele possa ser fortalecido dia e noite, renovado todos os dias. Todos os dias eu tenho que levantar, Senhor, renova a minha mente, transforma-me, porque eu só posso transformar se o Senhor renovar a minha mente. Eu só posso mudar as coisas que estão ruins, as coisas que estão aqui, se o Senhor renovar a minha mente, porque a tua palavra diz que eu não devo me conformar com o mundo, mas que eu devo ser transformado pela renovação da minha mente. Então, renova a minha mente, porque ela é a força sempre propulsora da mudança, da transformação, do aperfeiçoamento. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque pensamos errado. Tomamos atitudes erradas, porque pensamos errado. Tomamos ações erradas, porque pensamos errado, porque o nosso pensamento foi corrompido. Quando pensamos certo, as atitudes, consequentemente, são certas. Então, eu encho a minha mente, renovo, o Espírito Santo fortalece e as minhas atitudes têm que ser compatíveis. Renova, Senhor, renova a minha mente nessa manhã. Enche ela de todas as coisas puras, de todas as coisas simples, de todas as coisas ricas que há na tua palavra, que há nos teus princípios, nos teus valores, de todas as tuas promessas, e me faz, Senhor, sempre trazer à minha mente tudo que alimenta a minha esperança, tudo que alimenta coisa boa. Vai ter momentos de fraqueza? Jesus teve. Senhor, eu estou fraco. Não mais. Senhor, não sei se dou conta. O Senhor, a tua vontade. O Espírito Santo me fortalece. Amém? Então nós temos um poder que nos ajuda. Ore mais, medite mais, busque mais. Em nome de Jesus. Faça com que a sua mente se encha de Deus.
Faça que sua mente seja fortalecida, para que ela não seja corrompida. Não dê vazão e não confie nos seus sentimentos. Confie em Cristo, confie na sua palavra. Não confie nos seus sentimentos, porque os nossos sentimentos são enganosos, porque eles provêm de um coração corrompido, enganoso. Confie na palavra de Deus, confie nas promessas de Deus, se detém debaixo das promessas de Deus, olhe sempre para Jesus. Você quer manter os seus olhos fixos em Jesus, confiar, manter e orar. Espírito Santo, ilumine minha mente. Espírito Santo, fortaleça a minha mente. Espírito Santo, não me deixe mais ser influenciado, nem emocionalmente, nem socialmente. Espírito Santo, deixe as coisas velhas para trás, tudo se faça novo, que eu não viva buscando, preso às coisas do passado, mas que eu viva pela certeza que eu tenho nas tuas promessas para frente. Porque a dimensão mais importante de um cristão é o futuro e não o passado. Não se prenda ao passado, não se prenda aos traumas, aos efeitos nocivos do passado, mas se prenda às promessas gloriosas de Deus. Amém? Aleluia.